Graça e paz, Café com Deus Pai, dia 20 de agosto, e o tema hoje é Dê Passos de Fé. Eu vou ler para vocês Mateus 14, 28, 29, que diz assim: Senhor, disse Pedro, se tu és, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. No Evangelho, a narrativa de Pedro saindo do barco para se encontrar com Jesus sobre as águas é um poderoso lembrete de que, embora Jesus nos convide, cabe a nós escolher como responderemos. Pedro ignorou o medo, a dúvida e colocou o pé na água, pois sabia que a palavra do Senhor não falharia com ele. Assim como Pedro, nossa tarefa é dar o primeiro passo, porque quem nos manterá de pé sobre as águas é Jesus. Não se engane, uma entrega intermediária não desfrutará de milagres extraordinários. Pedro se pôs em risco, entregou-se completamente e viveu o sobrenatural. Entretanto, no instante seguinte, sua fé se abateu e ele afundou. Isso destaca a importância de sermos constantes na caminhada. Fique atento, pois o inimigo tentará abalar a sua fé. O plano dele é sempre tirar você do caminho de Jesus. Ele lançará dúvidas em sua mente para que você desista, tirando seu foco do alvo, para que então você se perca na caminhada. Preste atenção. Pedro já estava vivendo o milagre, mas por perder o foco em Jesus e olhar as circunstâncias ao seu redor, ele começou a afundar. O mais difícil ele já tinha feito, que era sair do barco, mas ao sentir o vento, começou a afundar. Então, em meio ao desespero, clamou: Senhor, salva-me! E imediatamente o Senhor segurou a sua mão e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Assim, pode também acontecer com a sua vida. Às vezes, você até começou bem sua caminhada com Jesus, mas o foco nas circunstâncias o levou a afundar por causa do medo, do pecado, da falta de confiança. Tudo o que você precisa é clamar a Jesus. Com certeza, Ele lhe estenderá as mãos e os trará à superfície em segurança. Não perca o foco em Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Que palavra maravilhosa! E a frase de hoje é: com fé, o distante se torna próximo e o impossível se torna possível. Leitura bíblica, 1 Timóteo 3, e a palavra-chave é fé. Amados irmãos, que palavra maravilhosa! Sabe, andar pela fé é mais do que um ato de coragem. É uma escolha diária de confiar em Jesus, mesmo quando os ventos contrários sopram. Veja bem, Pedro viveu algo sobrenatural ao sair do barco e andar sobre as águas, porque ele creu. Ele creu na palavra que Jesus deu para ele. Mas ele começou a afundar quando ele tirou os seus olhos de Cristo. E isso nos mostra que a fé, ela não depende da ausência de tempestades, mas ela só depende da presença de Jesus no meio delas. Isso também nos lembra, de uma outra ocasião, quando os discípulos estavam no barco e uma grande tempestade se levantou. E naquele momento de desespero, os discípulos clamaram: Senhor, salva-nos, vamos morrer. O detalhe é que Jesus estava no barco o tempo todo, mesmo em silêncio. Aliás, ele estava dormindo, descansando. Isso nos ensina que, ainda que pareça
que ele não está agindo, só o fato da sua presença no barco já é a garantia da vitória. Aleluia, glória a Deus. Amados, o segredo é a gente manter os olhos fixos em Jesus. Quando olhamos para as circunstâncias, o medo floresce. E essa é a maior estratégia do inimigo contra as nossas vidas. Ele quer nos distrair, ele quer desviar os nossos olhos de Jesus e nos colocar com medo diante das adversidades. Pois fique atento, pois o inimigo, ele vai tentar de todas as formas abalar a sua fé. O plano dele é tirar você do caminho de Jesus. Por isso que ele vai lançar dúvidas na sua mente, para que você desista, para que você tire o seu foco do alvo que é Cristo. Preste atenção, veja bem, para viver um grande milagre, para viver na dependência de Jesus, você não pode se distrair com as circunstâncias. Amados, a palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Creia nessa palavra, declare essa palavra e com fé você vai tornar o impossível possível. Amém? Glória a Deus. E hoje, na nossa confissão de fé, eu quero convidar você a declarar essa verdade. A minha fé é inabalável. Inabalável. É sobre isso, irmãos, que nós possamos trazer a fé como a base, o sustento das nossas vidas. Amém? E quero te convidar a deixar o seu like nesse vídeo e a ser um missionário comigo. Compartilhe esse devocional, seja luz na vida das pessoas. Lembre-se, Deus nos chamou para abençoar vidas. E ao compartilhar esse devocional, outras pessoas também poderão ouvir e meditar a palavra de Deus. Amém? Um grande abraço para vocês, muito obrigada e até amanhã, se Deus quiser.